Entre 5 e 8% da população brasileira com idade entre 6 e 44 anos tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Este percentual é parecido com o que ocorre no mundo, mas a impressão que se tem é que nos últimos anos tem havido um aumento expressivo no número de casos. Sobre o tema, eu converso com a psicóloga Adriana Marques Campos. Ela é especialista em psicologia clínica e neuropsicologia e fala conosco de Brasília. Tudo bem, Adriana? Tudo jóia. Adriana, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Onde a gente tem um processo de desenvolvimento neurológico atípico, ou seja, que não corresponde a um desenvolvimento tipicamente esperado para um cérebro infantil evoluir aí para suas fases seguintes de adolescência, de fase adulta e tudo mais. Então, ele acaba tendo algum prejuízo relacionado à capacidade de controle inibitório de impulsos, quando a gente tem o tipo hiperativo e desatento juntos, combinados. Então, eu posso ter só de tipo desatento e posso ter o tipo desatento e hiperativo, com hiperatividade. Quando eu tenho essa hiperatividade, eu tenho essa dificuldade do controle inibitório. Quando é só do tipo desatento, eu tenho somente uma dificuldade de me concentrar nos estímulos que eu deveria para cumprir as minhas tarefas, para poder interagir nas minhas relações. Então, eu não consigo focar a minha atenção durante muito tempo, ou, em algumas situações, eu posso ter o contrário, um hiperfoco. Eu foco em excesso e acabo negligenciando outras coisas que podem entrar aí como algo importante e relevante dentro da tarefa. Então, eu vou ter um excesso de foco ou uma falta de foco atencional. Isso também acaba atrapalhando a questão motivacional, o afeto que a gente chama de sistema de motivação e recompensa. Então, muitas vezes, gera um pouco de preconceito, né? Porque, poxa, para algumas tarefas faz super bem, mas para outras não. A gente tem uma certa desregulação em alguns neurotransmissores, dentre eles a dopamina, e tem outros também, a dopamina é o mais comum, né? Mais conhecido, mas a gente tem outras desregulações de neurotransmissores que acabam gerando esse efeito no sistema de motivação e recompensa. Então, eu preciso ter muito mais motivação para engajar numa tarefa do que uma pessoa típica que não tem o transtorno de déficit de atenção. Mais ou menos, resumidamente, seria isso. E esse transtorno, como é do neurodesenvolvimento, tem que começar antes dos 12 anos de idade. Se não tiver nenhum rastro desses prejuízos antes dos 12 anos, a gente não considera como um transtorno TDAH, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem que começar na infância. E ele tem que acontecer em mais de um ambiente. Então, não pode ser só na escola, não pode ser só em casa, tem que ser em mais de um ambiente para a gente poder configurar aí o transtorno. Adriana, é impressão ou de fato aumentaram os diagnósticos no Brasil? A gente tem um aumento muito importante, há várias discussões falando sobre isso, até uma questão de banalização mesmo do que seria esse diagnóstico. O fato de estarmos vivendo numa sociedade que tem muitos estímulos e pouco espaço para treino dessa frustração, desse controle inibitório, esse excesso de telas, excesso de tarefas, a criança é bombardeada com uma agenda muito cheia. Então, tudo isso favorece que elas tenham prejuízo no desenvolvimento das funções atencionais, do controle inibitório. E isso pode tanto explicar realmente um aumento real, né? A nossa sociedade estar aí promovendo esses prejuízos do neurodesenvolvimento. A gente pode ter algumas questões, alguns estudos interessantes, inclusive em relação à intoxicação química, né? Da alimentação e tudo mais, da qualidade da nossa água até. Alguns impactos na mãe, na cuidadora, podem também atrapalhar o desenvolvimento dessa criança e, para além de tudo isso, a gente tem a banalização do diagnóstico. Muitos diagnósticos sendo feitos de maneira equivocada, com objetivos de garantir algum tipo de benefício secundário, e não, de fato, um diagnóstico de uma pessoa que tem um real prejuízo que precisa ser cuidada. A gente precisa diferenciar o que é um prejuízo que pode ser cuidado e curado, né? Porque se eu tenho TDAH, até onde a gente sabe, não tem cura.
A gente tem que cuidar e amenizar os sintomas, mas você não vai reverter um caso. Quem tem TDAH e vai ter a vida toda, a não ser que a gente descubra a cura em algum momento. Mas algumas pessoas, elas têm sintomas de déficit de atenção por sobrecarga, por exaustão. E se a gente cuida dessa exaustão, dessa sobrecarga, some, né, esse TDAH. Então, tem um pouquinho de cada coisa. Realmente, a gente tem muito mais diagnóstico do que tinha antes, porque aumentou, de fato, o número de fatores que aumentam o risco para desenvolver o transtorno, mas também tem a questão dos falsos diagnósticos, né, dos diagnósticos feitos de maneira equivocada. Adriana, você percebe que isso também pode estar relacionado ao fato de que as crianças hoje têm uma agenda muito sobrecarregada, que além das questões de ir para a escola, tem toda uma série de outros compromissos, atividade física, inglês, etc. E isso, de alguma forma, também pode estar colaborando para esse aumento? Isso, até já tinha me antecipado, né? Exatamente. Esse excesso de atividades não me permite ter uma regulação adequada dessa criança em relação a como ela está se sentindo e o que ela precisa em cada uma das tarefas, né? Ela acaba sendo atropelada. Então, ela não tem o exercício de regulação das emoções, o exercício de regulação desse controle inibitório de agir, não agir, dessa autodisciplina, né? Então, a criança, quando ela está sobrecarregada, ela tem os mesmos prejuízos que um adulto que está sobrecarregado começa a funcionar como se tivesse TDAH sem ter, né? Só que essa criança está no processo de neurodesenvolvimento. Então, eu estou afetando esse processo dela e, de alguma forma, até podendo estar gerando mesmo esse transtorno nela. A gente não tem ainda uma causa muito clara no DSM-5 revisado. A gente tem o DSM-5 revisado que saiu em 2022, salvo engano, não lembro direito o ano, mas o mais recente que a gente tem é o DSM-5 revisado. E ele traz algumas questões novas para o TDAH, mas ele continua não tendo essa clareza de em que parte, em que momento do processo do neurodesenvolvimento a gente acaba tendo esse TDAH sendo desenvolvido, né? Então, tem muitas questões genéticas ainda por esclarecer, mas tem coisas também que são ambientais. E uma das coisas ambientais a gente pode entender que seja, sim, esse excesso de exaustão, essa agenda cheia, essa agenda lotada. Adriana, qual a prevalência entre meninos e meninas? A gente tem uma prevalência maior do tipo desatento entre as meninas e do tipo hiperativo entre os meninos, mas essa diferença ela tem diminuído cada vez mais nas pesquisas, talvez até por essas configurações sociais que a gente tem tido, né, mais recentes. Então, não tem uma diferença tão grande hoje. Como deve ser feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. É importante que sejam profissionais capacitados. Então, a gente pode ter o psiquiatra ali trazendo uma avaliação até da parte mais metabólica, da parte mais orgânica. A gente precisa de um neuropsicólogo e mesmo eu, por exemplo, tendo formação em neuropsicologia, eu não trabalho com avaliação neuropsicológica tem um tempo. Então, é importante que seja encaminhado para uma pessoa que trabalha com isso. Quando eu tenho alguma suspeita dos meus pacientes, hoje eu só trabalho com psicoterapia, eu faço mais ou menos uma leitura prévia, uma orientação, mas eu sempre encaminho para ter uma avaliação com um neuropsicólogo que trabalha com isso, que é especialista. E daí essa avaliação é feita por uma bateria de testes que vai examinar todas as funções neuropsicológicas, não só a atenção, não só o controle inibitório. Isso vai dar uma leitura, inclusive, rica para o processo de tratamento, tanto para mim, na psicoterapia, quanto para o psiquiatra, com a questão da medicação. Então, a avaliação, ela normalmente precisa ser multidisciplinar. Às vezes, vai entrar alguns outros profissionais, a depender dos níveis de prejuízo. Às vezes, um fono, às vezes, um terapeuta ocupacional. Mas, basicamente, é um neuropsicólogo com um psiquiatra e a participação de um psicólogo que esteja acompanhando a psicoterapia pode enriquecer, mas não é essencial, não é necessário. Quais os cuidados devem ser tomados nesse diagnóstico para que não sejam confundidos sintomas do TDAH com questões que podem ser normais, né, do desenvolvimento de uma criança? Essa avaliação com o neuropsicólogo, porque exatamente ele vai fazer essa avaliação de todas as funções neuropsicológicas e ele vai conseguir fazer esses diferenciais.
É preciso entender se esse indivíduo ele apresenta os sintomas desde antes dos 12 anos, como eu tinha falado. É importante entender se isso aparece em mais de um contexto ou se é só num contexto específico. Precisamos entender se tem alguma coisa atrelada, como por exemplo a exaustão. Se eu estou muito estressada, se eu estou muito privada de sono, eu vou funcionar como uma pessoa com TDAH. O que não uma coisa não exclui a outra, mas a gente precisa entender se é só isso, né? Então, por exemplo, eu tenho diagnóstico de TDAH. Se eu ficar privada de sono, os meus sintomas vão ficar muito mais aparentes, né? Até porque o meu transtorno é mais leve. Mas, mesmo não estando privada de sono, eu percebo alguns prejuízos e algumas dificuldades que eu preciso compensar. Ter o reloginho para me lembrar sempre da orientação do tempo, eu me perco na orientação do tempo, né, porque isso também é uma função que perpassa pela qualidade da atenção da gente. Então, tem algumas coisas, como alimentação, hábitos de sono, carga de trabalho, de demandas, que vão trazer sintomas parecidos com o quadro de TDAH ou podem ressaltar quem já tem os sintomas, né? Mas essa é a importância, a gente entender o que é de agora, dessa situação, desse contexto, e o que é algo que realmente vem do neurodesenvolvimento, já que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Como é feito o tratamento? O tratamento, ele pode ou não precisar de apoio medicamentoso, depende do nível de prejuízo e da quantidade de demandas dessa pessoa. Então, se eu tenho muita demanda e eu tenho muito prejuízo, porque eu não consiga dar conta das minhas demandas, eu posso precisar de um tratamento com suporte medicamentoso. Eu preciso de um suporte de psicoterapia. Normalmente, as terapias que têm melhor resposta e melhor evidência são terapias baseadas em mindfulness ou atenção plena e terapia cognitivo-comportamental, porque é uma abordagem que é mais protocolar, então as pesquisas são mais fáceis de acontecerem e a gente conseguir enxergar ali a evolução, a resposta, né, ao tratamento. Então, a gente pode fazer a psicoterapia combinada ou não com o suporte medicamentoso, a depender aí do nível de prejuízo que essa pessoa vai apresentar. Você falou, né, que é preciso que o diagnóstico seja feito ali ainda na fase da infância. Iniciado o tratamento na fase da infância, como que é minimizado os efeitos do TDAH na vida adulta? Vamos pensar assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento onde eu tenho prejuízos em funções importantes para a regulação do meu organismo. Isso significa que se eu tenho um diagnóstico tardio, ou se eu não começo a tratar isso desde a infância, a vida vai sobrecarregando e gastando cada vez mais os meus recursos, que já são escassos por conta dos prejuízos do transtorno, né? Então, pode acontecer de eu ter esse diagnóstico tardio, inclusive tem acontecido bastante, mas o ruim é isso. Como eu não comecei o tratamento desde o começo, eu acabo tendo mais prejuízos do que de fato eu teria, né? Se eu tratar desde o começo, eu vou ter um prejuízo menor quando eu chegar na vida adulta. Mas nem todas as crianças que têm ali os sinais de TDAH no começo vão perpetuar com esses sintomas na fase adulta. Algumas, porque o transtorno tem prejuízo, elas acabam tendo um prejuízo mais leve e o contexto de vida adulta exige menos dessas funções. E aí elas acabam se comportando com mais tranquilidade, sem ter grandes prejuízos. Outras, de fato, vão conseguir se adaptar, fazer um bom tratamento e vão seguir pela vida adulta tranquilamente, sem os sintomas prejudicarem elas. E outras vão seguir com o prejuízo do transtorno, precisando de medicação, precisando de suporte de psicoterapia. Adriana, a gente falou ao longo da entrevista de forma separada, agora de maneira bem resumida para a gente encerrar, quais os cuidados que a pessoa precisa ter ou os cuidadores precisam ter para que a pessoa portadora do TDAH tenha uma vida muito funcional? Acho que o primeiro cuidado é fazer uma avaliação neuropsicológica bem feita, um acompanhamento bacana com profissionais de psiquiatria e de psicoterapia, para que essa criança, primeiro, seja diagnosticada de maneira adequada, né? E sendo diagnosticada de maneira adequada, com um bom neuropsicólogo, a gente vai ter orientações efetivas do que esse pai precisa fazer, porque a mesma orientação de pais
com crianças TDAH, a orientação não é a mesma para todos os pais, isso que eu queria dizer. Porque a gente tem prejuízos diferentes. Tá tudo relacionado com a questão da função atentiva, com esse controle inibitório, com essa hiperatividade, mas são prejuízos em níveis diferentes e que impactam funções neuropsicológicas diferentes. Então, acho que um cuidado maior é procurem a avaliação com um bom profissional, porque esse profissional, se ele fizer um bom trabalho, ele vai emitir um documento que vai orientar o que a escola precisa fazer para poder apoiar o processo de aprendizagem, o que os pais precisam fazer para poder apoiar esse processo de desenvolvimento das habilidades sociais, né? Das habilidades emocionais. A criança com TDAH ela vai ter muitas vezes um desafio grande na regulação emocional, então comportamentos de birra, dificuldade em cumprir tarefas, isso é muito desafiador para os pais, ainda mais numa sociedade que exige tanto dos pais e que deixa eles tão no limite da exaustão emocional, né? E a criança ela precisa do adulto para corregular. Se eu já estou desregulada, como é que eu regulo a minha criança, né? Então isso é muito desafiador. Se a gente tiver um bom processo de avaliação, um bom acompanhamento de psicoterapia, a gente consegue ter um desfecho mais saudável para todos os envolvidos, né? Não só para a criança, mas também para os cuidadores dela, porque é desafiador para quem é cuidador de uma criança com TDAH, especialmente quando os prejuízos são mais acentuados, né? Adriana, obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. E a você, obrigado pela atenção e continue com a gente que nós vamos continuar falando de outros transtornos infantis. Tchau!